Vamos ao módulo 22, volume e capacidade, objeto de conhecimentos, volume e capacidade, unidades de medidas de volume e capacidade e uma situação-problema. Volume e capacidade. Para relembrar os estudos de volume e capacidade, acompanhe a situação a seguir, observando o recipiente e o que Renato fala sobre ele. O recipiente que estou utilizando para misturar alguns líquidos tem capacidade para aproximadamente 10 decímetros cúbicos, mas até agora a mistura que fiz tem cerca de 10 decímetros e 5 centímetros cúbicos de volume, pois ocupa exatamente a metade do recipiente. Esse recipiente é parecido com um bloco retangular. Para saber a capacidade de um recipiente como esse, podemos calcular o produto das medidas de suas dimensões, sabendo o comprimento do recipiente, mede 3,2 decímetros, altura 1,6 decímetro e largura 2 decímetros. Sua capacidade, C, é dada por 3,2 vezes 1,6 vezes 2,0, que vai dar 10,22. Portanto, esse recipiente tem capacidade para exatamente 10,24 decímetros cúbicos. O líquido da mistura adquiriu a mesma forma do recipiente, mas ocupa apenas a metade do seu espaço. Então, de acordo com o que Renato disse, o líquido adquiriu a forma do bloco retangular, portanto, podemos fazer qual é exatamente o volume, fazendo o seguinte cálculo: 3,2 vezes 0,8 vezes 2,0. No caso aqui 0,8, porque é a altura. Então, como está a metade, ele só chegou à metade da altura. Se a altura do líquido, a altura do líquido é a metade da altura do bloco, então 1,6 dividido por 2 dá 0,8. E aí, fazendo essa multiplicação, dá 5,12. Portanto, o volume do líquido é 5,12 decímetros cúbicos. Ou pegasse os 10 e 24 e dividisse por 2, daria o mesmo resultado. Unidade de medida de capacidade e de volume. Para expressar a capacidade de recipientes ou volumes, é necessário utilizar diferentes unidades de medida. Veja algumas relações entre elas. Em um recipiente cúbico, cujas dimensões medem 1 decímetro, é possível colocar exatamente 1 litro de água. O litro é a unidade de medida mais utilizada para expressar a capacidade de recipientes. Como cabe exatamente 1 litro em um recipiente cúbico, cujas dimensões medem 1 decímetro, podemos concluir que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Existem recipientes com capacidades menores do que 1 litro e outras com capacidades muito maiores. Você imagina de modo mais adequado de indicar essas capacidades? Também é comum utilizarmos múltiplos e submúltiplos do litro para expressar a capacidade de recipientes. Temos copos medidores, por exemplo, que indicam a medida de milímetros. Veja
quais são os múltiplos e submúltiplos do litro. Então eu tenho quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Quer dizer, é tipo quilograma, hectograma. A diferença é o final. Tiro grama, vou botar litro. Ok? Observe a seguir a representação de um recipiente que tem cada dimensão 10 vezes maior que a do recipiente visto na página anterior. Nesta situação, cada cubinho tem 1 decímetro de aresta. Esse recipiente mede 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Então, reparem aqui, eu tenho 10 assim, tenho 10 assim e 10 assim. Certo? Então, 10 de altura, 10 de largura e 10 de comprimento. Certo? 1 metro de cada um. Significa que 1 metro, né, é igual a 1 decímetro. Considerando cada dimensão do recipiente acima, é possível concluir que ele tem 1 metro cúbico de capacidade. Porque 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro dá 1 metro cúbico. Observe que nesse recipiente é possível acomodar 1000 recipientes de 1 decímetro cúbico. É porque 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000. Considerando que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, como o recipiente acima cabe 1000 decímetros cúbicos, portanto, nele cabe 1000 litros. Então, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Já que o recipiente de 1 metro cúbico tem cada dimensão 10 vezes maiores do que as do recipiente de 1 decímetro cúbico, então sua capacidade é 1000 vezes maior. Podemos converter as medidas em decímetro cúbico para metro cúbico e vice-versa. Para isso, devemos multiplicar ou dividir as medidas por 1000. Veja o exemplo. Eu tenho 10 decímetros, 10 metros cúbicos, quero passar para decímetro. Então, eu vou multiplicar por 1000. Agora, eu tenho 10.000 decímetros cúbicos, quero passar para metro. Então, divido por 1000. Então, toda vez que eu for do maior para o menor, vou multiplicar de 1000 em 1000. E toda vez que eu for do menor para o maior, vou dividir de 1000 em 1000. O que significa a medida indicada no rótulo de produtos líquidos? Nesta garrafa há um espaço que não está preenchido com água. Observe no exemplo a garrafa de água ao lado. Veja em que seu rótulo indica a medida de 1 litro. Este tipo de embalagem costuma ser vendido sem estar completamente cheio de líquido. Se a medida indicada do rótulo da embalagem representasse a capacidade total da garrafa, seria possível afirmar que a quantidade de água é menor que 1 litro. Nesse caso, estaríamos adquirindo as quantidades menores do produto. No entanto, a medida expressa no rótulo deve indicar exatamente o volume do produto que está na embalagem. Para conferir a quantidade da garrafa de água, faça o seguinte teste. Primeiro, use um copo medidor para obter exatamente 1 litro de água.
Depois, com a ajuda de um funil e muito cuidado para não desperdiçar, despeje essa água em uma garrafa que indica o rótulo de 1 litro. Você poderá observar que, mesmo despejando 1 litro de água na garrafa, ainda haverá espaço no não preenchido. Então é possível concluir que a capacidade da garrafa é maior do que a indicada em seu rótulo. Existem diferentes motivos para que seja deixado um espaço vazio nas embalagens de produto. Um deles é que a embalagem não estoure com facilidade caso seja comprimida. Situação problema. Quando os pais de Marilene estavam construindo a casa onde moram, eles fizeram questão de instalar uma caixa d'água, pois quiseram garantir a disponibilidade de água para a família, mesmo que, por algum motivo, a empresa de abastecimento precisasse interromper o fornecimento de água. Considerando a quantidade de pessoas que morariam na casa, eles escolheram uma caixa d'água parecida com um bloco retangular de 3 metros de comprimento, 1,5 metro de largura e 1,8 metro de altura. Em determinada ocasião, Marilene recebeu uma notificação em que a empresa de abastecimento faria um corte de fornecimento de água para que um vazamento fosse corrigido. Então mostra aqui o funcionários fazendo reparo numa rede de fornecimento de água. Sabendo que, no momento do corte programado, a caixa d'água da residência estava com 1/4 da sua capacidade. Quantos litros de água restavam para o uso da família de Marilene? Resolução. Para determinar quantos litros de água restavam na caixa d'água, inicialmente podemos identificar sua capacidade total. Sabendo que ela é parecida com um bloco retangular, podemos calcular o produto de suas dimensões. Capacidade da caixa d'água, 3 metros vezes 1,5 vezes 1/8, deu 8,1 metros cúbicos. Com a água preenchia apenas 1/4 da capacidade da caixa d'água. Assim, a água que resta na caixa d'água ocupa 8,1 dividido por 4. Vai dar 2,025 metros cúbicos. Agora, precisamos converter a medida obtida em metros cúbicos em litro. Sabendo que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, temos 2,025 metros cúbicos vezes 1.000, que vai dar 2.025 litros. Logo, a caixa d'água restante restava 2.025 litros de água para o uso da família de Marilene. Exercícios. Página do livro 331, questões de 1 ao 5, 332, questões do 6 ao 8. Fazer os cálculos no livro. Caso não tenha espaço no livro, fazer no caderno e me mandar as fotos dos exercícios prontos. Até a próxima.
pessoal.